Fala, gurizada. Então a gente vai entrar em vai dar mais um passo nas redes neurais. Agora que a gente já sabe o básico, a gente vai ver as redes neurais convolucionais. Então, qual é a ideia desse tipo de rede neural? A gente vai entrar um pouco na computação gráfica e uso de redes neurais, por exemplo, para reconhecimento e detecção facial. É uma área muito interessante, né? Então ele pega uma imagem e tenta reconhecer features, características que representam o rosto. Ou outra aplicação, tem vários tipos de identificação de doenças, né? Como por exemplo câncer de mama, sempre analisando a imagem para tentar identificar uma característica específica da imagem, aqui de uma imagem sadia e aqui de uma imagem que tem a doença. Uma aplicação mais interessante hoje em dia que é de carros autônomos, então que tem a imagem do que a câmera está pegando, que vem na frente do carro, e aqui ele está tentando identificar qual é o caminho correto que ele tem que percorrer para o carro não bater. E aí automaticamente ele vai indicar o ângulo e a direção que o carro tem que tomar. Então aqui a gente ele vai analisando e vai atualizando, sempre prevendo qual é o próximo passo que o carro deve tomar. Então a gente usa esse tipo de rede, esse tipo de camada convolucional para encontrar padrões e classificar imagens. Então ele pega uma imagem e transforma numa série de valores, numa matriz, no qual a gente tenta identificar, ou a rede tenta identificar alguns padrões, algumas características dentro da própria imagem. Então aqui ele tenta identificar o nariz, olhos, boca, no caso do carro as rodas, a placa e assim sucessivamente. O que acontece é a gente transforma toda a imagem em uma série de todos os bytes que a gente tem da imagem em uma matriz, e essa matriz que vai indicar, a partir dessa matriz que ele vai tentar identificar as características principais da imagem, né? Então para entender melhor como funciona uma convolução, que é esse ato de tentar identificar essas características, a gente vai mostrar um exemplo de uso de filtro em uma imagem, que para conseguir realçar melhor as características que a gente quer na imagem, a gente usa um filtro. Então a gente vai pegar alguns valores, tentar ver os valores que estão no entorno desse byte, desse pixel, e tentar reduzir ao máximo as características para conseguir identificar o que nos interessa e automaticamente descartar o que não é necessário. Então aqui um exemplo de uma imagem original, um jogador de beisebol que vai lançar uma bola, e aqui depois de aplicar um filtro específico, a gente consegue dar um realce maior só nas bordas de onde está o jogador, porque isso aqui não nos interessa o que está na volta. Mesma coisa aqui, a gente pode aplicar um filtro para reduzir o ruído. Então com uma imagem assim, a gente transformar ela numa imagem assim, com números. Mas antes de pensar nisso, a gente tem que entender que quando a gente vê uma imagem assim, a gente pessoa, o que o computador vê na prática é isso. É uma matriz com uma série de números. Então cada pixel que eu tenho na imagem aqui vai ser um número que eu vou representar dentro da minha matriz. E a convolução, ela envolve, então, como eu falei antes, aplicar um filtro na imagem, gerar uma nova imagem como resultado, e esse filtro também vai ser uma matriz, e ele vai passar por cada uma das partes da imagem e sendo aplicado para gerar uma nova imagem. Então na prática a gente vai pegar o valor que a gente tem na matriz da imagem original, multiplicar pelo valor que a gente tem no filtro e gerar um novo valor, gerar uma nova matriz. Então esse é o exemplo que a gente vai usar aqui. Pegando as mesmas imagens que a gente tinha lá de fashion, que a gente tinha lá no exemplo da aula passada, se a gente pegar um pixel específico, que é o que a gente tem aqui no bem central, o pixel que tem o valor no 192, a gente pega os valores que estão no entorno dele, da matriz, e verifica todos os vizinhos, né, dele, e aí a gente quer aplicar um filtro específico. Então esse é o filtro que a gente vai aplicar para essa matriz aqui. A gente vai pegar e multiplicar cada valor respectivo, ó, menos 1 pelo 0, o 0 pelo 64, o menos 2 pelo 128 e assim sucessivamente. Vai somar todas essas multiplicações, isso vai me gerar um novo valor para o 192 na imagem nova. Então isso é o que a gente chama de convolução.
Aqui é um exemplo de aplicação de filtro para ressaltar as linhas verticais. Então a gente aplica esse filtro aqui na imagem inteira, pixel a pixel. E isso vai nos gerar uma imagem assim. Vocês podem notar que da imagem original a gente ressaltou bastante só as linhas verticais, né? Agora, se a gente aplicar um outro tipo de filtro, que é esse cara aqui, tem um monte de exemplos de filtros específicos, e a gente não vai entrar muito no caso, né? A gente não vai avançar muito em cada filtro que existe, mas pegando a mesma imagem, aplicando um outro filtro, que é o para ressaltar as linhas horizontais, vocês podem notar que tem uma grande diferença. Ó. Aqui eram as verticais ressaltadas, aqui as horizontais. Aqui alguns... esses filtros também são chamados de kernel em computação gráfica, embora eu não seja um especialista, mas... Aqui a gente tem um filtro para borrar a imagem, ó, então aplicando esse filtro aqui nessa imagem original gera isso. Uma para detectar as bordas, que eu mostrei antes também, então ele ressalta só o que tem na contornos. Para detectar objetos, aí seria esse filtro aqui. E agora vamos entrar um pouco dentro da rede neural, como é que funciona uma camada de pooling, então. Então a gente tem, primeiro, essa ideia de filtros. Depois a gente pode ter uma camada dentro da rede neural. Além da camada de convolução, que é aplicar esse filtro, a gente tem uma camada de pooling. O que seria uma camada de pooling em rede neural convolucional? A ideia é a gente reduzir o problema, então dividir para conquistar. Então se eu tenho uma imagem desse tamanho aqui, com essa quantidade de pixels, eu quero transformar ela em uma quantidade bem menor, pegando só os valores significativos. Ó. Então a gente pega, por exemplo, a gente está fazendo um pooling de 2x2 aqui, um max pooling de 2x2, estou pegando o valor máximo, o mais significativo dentre todos que estão nessa faixa. Então desses 4, o que vai sobrar é um pixel só com 192. Mesma coisa aqui para os outros 4, vai sobrar só o 144, aqui a mesma coisa, 255, e aqui o 168. Isso vai me gerar uma imagem assim, de toda essa imagem que a gente tinha aqui, pegando só as características importantes. Então, seguindo no exemplo, ó, fazendo o max pooling aqui dessa imagem inicial, vai me gerar primeiro para os 4 primeiros pixels o valor 1, depois para os próximos 4 o valor 0,33, assim sucessivamente. Quando eu chegar no final, se não for o número exato, que nem nesse caso aqui, eu ignoro os demais e pego só o valor que eu quero, faço a mesma coisa, assim vai, e vou fazendo, ó, vou deslizando na imagem, então da direita, e assim vou indo. Quando eu chegar no final, eu vou ter essa imagem aqui com max pooling, toda essa imagem que a gente tinha antes. Então reduz bastante e permite que a gente consiga resolver problemas que antigamente seriam muito pesados, né? Computacionalmente falando. Eu posso, usando o max pooling 2x2, essa imagem aqui se transforma nessa imagem que é 1/4 do tamanho em bytes, embora pareça praticamente a mesma imagem, só ressaltando o que é importante. Além disso, a gente pode ter uma camada ReLU depois para normalizar os dados. Quem não se lembra da última aula que eu falei de funções de ativação, a camada ReLU, quando tem um valor negativo, ela puxa para 0. Do caso contrário, ela pega o próprio valor. Esse é o código para criar uma camada ReLU do TensorFlow. Então aqui a gente pegou o valor, passou todos os valores, e a gente está passando para, quando for um caso de um valor negativo, ó, é o mesmo valor, não é, quer dizer, um valor positivo, eu pego o próprio valor, quando for um valor negativo, pego 0. Depois que eu passar pela camada ReLU, se eu tivesse uma matriz desse jeito, ela se transformaria desse jeito aqui, no qual eu coloquei em preto todos os valores que eram negativos que se transformaram em 0. E lembrando do exemplo da aula passada, no qual a gente tinha um modelo sequencial que tinha uma camada achatada, depois uma camada oculta de 128 e uma camada de saída de 10 para classificar os 10 tipos de imagens que a gente tinha no nosso banco de dados, no nosso dataset Fashion MNIST. Mas antes, só para mostrar para vocês, então só um resuminho. Esse aqui é um problema no qual eu tenho como entrada imagens que eu quero descobrir se é um X ou se é um O, se fosse um jogo da velha, né? Então, para eu fazer isso, preciso adicionar uma camada convolucional para aplicar o filtro, uma ReLU para normalizar os valores e uma de pooling para diminuir essa quantidade. Então, se for uma
uma imagem em escala de cinza, que nem do exemplo da aula passada, isso vai me gerar uma matriz só. Se for uma imagem colorida, ela vai me gerar 3 matrizes, o RGB, cada uma com o seu valor de 0 a 255, de red, blue e green, então de vermelho, azul e verde. Agora, como a gente está falando de Deep Learning, a gente pode adicionar mais camadas, então uma convolucional, uma ReLU, uma convolucional, uma ReLU, uma convolucional pooling e assim sucessivamente. Pode ir adicionando camadas, o que vai transformar, cada vez que a gente adicionar uma de pooling, a gente está diminuindo ainda mais o nosso valor final, né? O nosso tamanho final. E não esquecendo que antes de terminar isso, então eu quero pegar a imagem, quero verificar se é um X ou se é um O, aí eu tenho que no final ter as minhas camadas tradicionais densas, totalmente conectadas, para gerar nesse caso aqui desse problema, ele está dizendo que 92% de probabilidade de ser um X, essa imagem original. Então, de modo geral, quando a gente está falando de CNNs, de Convolutional Neural Networks, a gente tem o que? A gente tem a nossa imagem de entrada, as camadas de convolução e de pooling, e por fim a minha camada final, que vai ser um Fully Connected Layer. A gente vai fazer o treinamento com as imagens, e o que a rede vai fazer internamente é aprender os pesos dos nossos filtros. Então é isso que ela tenta encontrar para, ajustando os pesos, conseguir identificar as características principais das imagens que eu estou interessado. Porque pode ser muito diferente uma imagem para reconhecer um câncer de mama do que a minha rede, os pesos da minha rede, dos filtros, para poder reconhecer um outro tipo de problema. De um modo geral, a gente vai ter a primeira parte da nossa rede, vai ser o aprendizado de características, o Feature Learning, no qual eu vou ter as entradas, as convoluções, ReLUs, poolings e quantas camadas dessas eu for necessário para o problema. E a segunda parte da rede, que é a classificação, no qual eu vou achatar esses dados finais, vou ter a minha rede densa, fully connected, e depois posso fazer a classificação com uma ativação Softmax, por exemplo. Aqui eu estou tentando pegar a imagem e identificar se é um carro, se é um caminhão, se é uma van, se é uma bicicleta. E aqui no nosso exemplo agora, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar as mesmas imagens, só que a gente vai usar convolução. Então, agora a gente vai adicionar, daquele nosso exemplo inicial, uma camada convolucional, no qual a gente vai ter 64 filtros. Esse é o primeiro parâmetro que a gente recebe. Aqui eu tenho que identificar, passar uma tupla nesse exemplo de 3x3 para a função de ativação, e como a ativação é ReLU, a gente vai ignorar os valores negativos. O formato de entrada são imagens de 28 por 28, são imagens pequenas, né? Com 1 byte para representar a profundidade de cor. Então a gente está trabalhando só com imagens de escala de cinza. Na próxima aula a gente vai trabalhar com imagens reais mesmo, e aí a gente vai mudar um pouco essa parte. Estou adicionando uma camada de pooling de 2x2, então a minha matriz eu vou pegar de 2x2 e vou indo na minha imagem, deslizando sobre essa, e ela fazendo o max pooling, ou seja, estou pegando só o maior valor desses 4 pixels e indo sucessivamente para a direita e para baixo. Vou adicionar mais uma camada de convolução e mais uma de max pooling. Então isso vai diminuir ainda mais o tamanho da minha matriz original. E depois vou achatar e ter a minha camada oculta aqui de 128 e por fim a camada de saída que vai me identificar entre uma dessas 10 opções. Então esse é um método que a gente chama para ver um resumo da nossa rede, da arquitetura da nossa rede. Aqui tem sempre a quantidade de neurônios que eu tenho. Só uma pequena observação, a gente tinha 28 por 28, né? Por que vocês acham que aqui aparece como 26? A questão é que quando a gente está na borda aqui no final, nos cantos, a gente vai ignorar, né? Então a gente não cabe a quantidade certa para fechar o valor. Então a gente está arredondando para 26 porque a gente está perdendo o que tem nos cantos. Depois que a gente faz o pooling, então a gente passa de 26 para 13, porque a gente está reduzindo, fazendo um pooling de 2x2. Então a gente vai ter imagens na prática de 13 por 13, não de 26 por 26, a gente reduziu pela metade. Agora a gente tem
a gente vai remover mais uma vez as bordas e fazer a convolução, aplicar os filtros. E mais uma vez, então a gente vai ter no final aqui da parte de convolução, imagens de 5x5, 64 imagens de 5x5. Isso significa que quando eu achatar esses valores da matriz, eu vou ter 1.600 neurônios de entrada. Que eu pego 64, multiplico por 5 e por 5. Então eu fiz um teste aqui usando a minha rede para executar aquele exemplo inicial que a gente tinha da outra aula, sem a convolução, para fazer isso. Eu obtive uma acurácia de 88%, que não é ruim. E com a convolução, usando as camadas de convolução, eu aumentei significativamente. Ó. Não é tanto aqui, mas vocês podem notar que o erro baixou consideravelmente. E se a gente estivesse trabalhando com imagens reais, essa diferença ia ser bem grande. Não ia ser tão simples como o exemplo é simplificado aqui. Aí não acontece uma diferença tão grande assim. Só uma pequena observação, só para mostrar aquele primeiro exemplo que eu tinha mostrado aqui rapidamente. Como é que é calculado então um erro, né? Que eu já estou falando em erro bastante. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem uma imagem que é para representar um X ou um O. Aí o que acontece? Aqui eu passei por todas as camadas, chegou no final ele me deu essa porcentagem de probabilidade de dar que seja um X e essa de que seja um O. Aí o que acontece? Eu sei que o X é a resposta correta, então deveria ser 1. E o O, a resposta correta deveria ser 0, porque ele não é um O, essa imagem que a gente tem aqui. Então a resposta é 0,92. 1 menos 0,92 vai me dar o erro de 0,08. Então no total, o meu erro total da rede é 0,57. Esse erro é que é retropropagado para a rede pelo backpropagation. Então ele é retornado para alimentar nossa rede durante o treinamento. E uma pequena observação um pouco matemática, isso é representado num gradiente descendente, uma equação matemática, que é a partir desse cara aqui que é feito um ajuste. Ó, a gente tem o erro pelo peso, e aí conforme a gente quer baixar o erro, a gente tem que modificar o peso dependendo de onde ele está aqui. Esse é o ajuste que é feito no backpropagation. É mexido no gradiente descendente para tentar aprender qual é o peso ideal para reduzir o nosso erro. Aqui alguns links interessantes. Então aqui no site do TensorFlow tem muita coisa legal sobre max pooling, convolução. Vocês podem brincar um pouco nesse link aqui para programar. Aqui fala um pouco de filtros, bem interessante essa parte de computação gráfica. E aqui alguns exercícios que eu sugiro para vocês para tentarem brincar um pouco. Então, tendo como base esse código base aqui, no qual eu vou usar o mesmo dataset do Fashion MNIST, estou carregando os dados, estou modificando as minhas imagens com essa função reshape para o formato que eu quero, de 28 por 28. Estou normalizando as imagens de treinamento para ficar com valores entre 0 e 1. Aqui estou modificando, fazendo a mesma coisa para as imagens de teste, que já foram separadas aqui quando eu fiz o load data, quando eu carreguei os dados. Aqui eu criei minha arquitetura da rede, sequencial, com uma camada convolucional, uma de max pooling, achatei os dados da matriz, recebi os neurônios, tenho a camada de normalização aqui oculta, e por fim a camada de saída com os 10 neurônios que vão ativar um dos tipos possíveis. Compilei ele com o otimizador Adam, usei essa função de erro e a métrica que eu estou usando para avaliar o desempenho dessa rede é a acurácia. E aí fiz o treinamento e avaliei para verificar qual é a acurácia dela. Então eu quero que vocês peguem esse código como base. Vocês podem inclusive baixar ele do link do meu GitHub, nesse link aqui. E aí eu quero que vocês tentem fazer isso. Ó. Então vocês podem mexer nas camadas de convolução, troca de 32 para 16, 64, vem qual é a diferença, o que acontece, removam a camada de convolução final para ver que impacto vai ter isso na acurácia. Podem adicionar mais algumas camadas de convolução, vocês vão ver que chega um momento que não adianta adicionar mais, ele não vai adiantar muito. Podem remover todas as camadas, tirando a primeira para ver qual é o impacto que isso vai causar. Tenta implementar um callback
para quando chegar numa certa taxa de erro, parar, ou uma certa taxa de acurácia, parar o treinamento. Podem me mandar por e-mail qual a experiência de vocês que vocês tiveram com os testes, ou deixar nos comentários também aqui. Pode se inscrever, dar o like, como dizem, e até a próxima experiência em redes neurais.